E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast e o tema de hoje é performance do atleta. Hoje a gente vai falar sobre como que funciona dentro de um clube de futebol essa coordenação da performance do atleta, quando ele tem alguma dor, quando ele tem alguma lesão, ele se machuca e como que vai funcionar isso daí. Vocês vão entender como que funciona isso nos bastidores. E para conversar com a gente vai ter uma pessoa que é bacharel em Educação Física pela UFRN, é pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Gama Filho do Rio de Janeiro. Em 2025, completa 11 anos trabalhando com performance esportiva no âmbito profissional e atualmente é coordenador de performance do América Futebol Clube. Para quem não sabe, é um time aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. A gente vai conversar com Igor Melo. Seja bem-vindo. Bom, Valquíria, obrigado. Desde já agradeço o convite. Espero falar um pouco sobre a realidade da coordenação de saúde e performance, sobre a performance do atleta, tudo que envolve o atleta no âmbito de performance. E, eu comecei cedo, tá? Esses 11 anos é porque eu comecei cedo, eu não sou tão velho assim, não. Então, assim, a minha ideia é poder trazer, ajudar, trazer informações, trazer um pouco da prática para vocês, que é estudantes de educação física, fisioterapia, para vocês entenderem um pouco mais sobre a performance de um modo geral. Muito bom. Primeiro, eu só queria te agradecer, né? Outro dia eu fui lá conhecer o CT do América aqui, realmente entender melhor o teu trabalho, como que funciona. Então é muito legal porque levanta muitas dúvidas no sentido de curiosidade mesmo, de saber como que funciona ali dentro dos clubes em si, que a gente sabe que existem vários profissionais da saúde e eles precisam estar atuando para que o atleta consiga ter a melhor performance em campo. Vamos entender uma coisa. O que vocês entendem por performance? O que vocês consideram? Hoje você coordena o setor de performance. O que é performance para vocês? Vamos lá, é um grande desafio. A performance é levar o nosso atleta aos melhores níveis, que a gente sabe que o atleta é algo bem adaptável. E a performance tanto é que a gente tenta quantificar a performance e muitas vezes não conseguimos. Exato. É algo bem subjetivo. Então, assim, fazer com que cada departamento traga o melhor do seu atleta, esse é o nosso grande desafio. Fazer com que a nutrição, a fisioterapia, a preparação física, a psicologia, faça com que cada área dessa traga o melhor dele, a sua melhor versão. E a melhor versão, muitas vezes, ela é individual, né? A melhor versão do atleta, ela é incomparável com outros. E esse é o nosso grande desafio, fazer com que eles estejam totalmente aptos a exercer a profissão deles. E, com isso, a gente possa tirar o melhor de cada um dentro desse processo. Deixa eu fazer uma pergunta, Igor. Eu não sei se a melhor palavra seria isso, mas, por exemplo, se eu pudesse pensar, o que seria o vilão da performance? Seria, por exemplo, eu tenho uma rotina exaustiva de muitos treinos, um atrás do outro, e aí é muito difícil um atleta manter a performance porque é cansativo, ou o sono que não é de qualidade, daí de repente eu vou ver lá e ele não está produzindo do jeito, né, ou jogando bem da forma com que se espera dele. Tem algo assim que vocês olham e falam, cara, isso aqui a gente tem que cuidar porque é muito fácil de baixar a performance da galera. Perfeito. O vilão da performance é a consciência do atleta, né? A gente tem o nosso atleta dentro do nosso clube por 4, 5 horas e temos ele 20, 19 horas fora do clube. Então, e sabemos que tudo interfere. Sim. Você citou o sono, mas eu vou falar a quantidade da água que ele bebe, a alimentação que ele faz fora do clube, os cuidados que ele tem em relação ao extracampo. O atleta não tem trabalho nenhum em relação a treinamento. Eles gostam de treinar, eles gostam daquele ambiente. O problema é o fora-treino. É a gente conscientizar que muito do estilo de vida dele vai influenciar diretamente na performance. Perfeito. É muito legal olhar para essa visão, porque a gente sabe o quanto o ambiente ele realmente vai influenciar. E eu acho que tem um ponto, né, que você está falando. Uma coisa é o que eu olho para escolhas, que ele pode ter boas escolhas ou não, de acordo com o que a gente educa um atleta. E outra coisa é com, sei lá, tipo, problemas familiares, problemas em casa, um estresse que envolve outras coisas
que para vocês é muito difícil de talvez saber do que está acontecendo ou conseguir dosar isso. Sim, com certeza, né? Assim, posso até contar um caso onde, por exemplo, a gente tinha um atleta que nos questionários de prontidão sempre estava relatando problemas com sono. Entretanto, a gente foi conversar com ele, pô, a gente sabe que o sono é importante para o teu processo de recuperação, para você estar pronto para um próximo treino, para uma próxima carga. E ele, pô, Igor, meu filho nasceu agora, então eu estou num processo de estar com ele. E aí a gente muitas vezes tem que trazer esse atleta para dentro do clube, para ele dormir no clube, para dar uma melhor qualidade no sono. E aí a gente tira ele de perto do filho dele, que é o primeiro filho. E aí, quanto isso é... Qual é o custo-benefício disso? Será que trazer ele não vai gerar um estresse ainda melhor? Ele vai dormir melhor, mas será que ele não vai ficar mais estressado? Será que não vai ter mais problemas do que ele estar perto do filho? Então, são coisas que são desafios, né? Que você falou, qual é os vilões da performance. São desafios a entender o nosso atleta como um todo. E eu acho que é isso que a gente vai discutir um pouco hoje aqui, falar na visão do atleta como um todo. Show. Então vamos falar do que realmente para vocês vai dar uma visão. Por exemplo, você tem indicadores em que você vai mapear o atleta de N formas para você ver, pô, ele está performando, ele não está performando. Fala para o pessoal, assim, quais indicadores vocês entendem como mais importante ou são muitos, então, sim, alguns que são importantes para eles terem ideia do que é mapeado nesses jogadores. Sim. Vamos lá. A gente tem alguns QPIs, né, alguns indicadores que são padrões. Então, assim, os indicadores de recuperação, de prontidão, né, de prontidão ao treinamento, muitos deles são de carga interna, onde a gente também analisa o que o atleta está sentindo, como as escalas, a gente utiliza as escalas subjetivas. Além das escalas subjetivas, a gente também controla a questão do processo de hidratação. Por exemplo, no último jogo a gente teve atletas com 4 e pouco por cento de perca do peso corporal, coisas de 3, 4 quilos. Então, já tem um nível de desidratação mais alto, então a gente todos os dias pesa os atletas para poder acompanhar, saber se eles estão hidratados ou não, já que sabemos que a hidratação é um dos indicativos para possíveis lesões, como o sono, também utilizamos horas de sono, a qualidade do sono. Além disso, a gente tem os trabalhos de controles de carga através de estímulos neuromusculares, que também são os CMJs, os saltos. A gente tem ele 100%, que seria o salto dele 100%, e aí, de acordo com os saltos dele do dia, a gente tem um déficit, e dentro desse déficit a gente tem um índice de fadiga. Então, um exemplo, se ele salta 60 centímetros e no dia que ele se apresentou saltou 54, ele tem um índice de fadiga de 10% neuromuscular, então esse índice também é levado em consideração para a gente saber se ele está pronto ou não para uma nova sessão de treinamento. Muito bom. Eu lembro que aquele dia você me mostrou muitas planilhas, sim, né? Entre uma delas tinha esse mapeamento da dor. Então é legal da gente ver porque, que nem você falou, né? Existem as escalas subjetivas, assim como a escala numérica verbal da dor é subjetiva, porque é a pessoa que te fala o quanto está incomodando uma articulação. E aí ele chega lá, no caso, no sentido, Igor, tem lá o formulário que ele preenche. Hoje eu tô sentindo meu joelho aqui, dor 3. Beleza, passou lá 2, 3 dias. Igor, agora tá 5. Qual é esse ponto que vocês ligam o sinal amarelo? Vou olhar melhor para esse atleta porque tá aumentando essa dor ou não tá baixando, para avaliar melhor isso. Perfeito. Como eu falei no início, né, a gente tem que tratar o atleta como um indivíduo único e muitas vezes o que é uma dor 3 para um não é para outro. Então, a gente tem um histórico dessas dores, faz com que a gente tenha insights. Um atleta que sempre relata uma dor 1, uma dor 2, quando ele relata uma dor 3 ou uma dor 4, a gente, já tem um indicativo, já que esse atleta ele é mais resistente à dor. Então, a gente tem que ter esse perfil, esse feeling de analisar o atleta como um indivíduo. E outra, como eu falei, uma das nossas armas é fazer com que a consciência, ensinar ele o que é uma dor 1,
o que é uma dor 2, o que é uma dor 3, para que ele possa cada dia mais ter mais fidedignidade nas respostas. Então, esse é um processo educacional. Dentro disso, a gente tem os indicativos de dores maiores dão um alerta acima de 5. Entretanto, aquelas dores que se repetem, Valquíria, são algo que nos chamam a atenção. Porque na performance, eles querem treinar toda hora, eles têm um compromisso com o treino e um compromisso com a performance. Muitas vezes aquilo ali é muito importante para eles e aquela dor, muitas vezes ele dor 1, dor 2, várias vezes, é algo que a gente precisa observar. Não só por causa da dor, mas sim por causa do que está causando essa dor. Qual é a causa? Muitas vezes a dor é só um indicativo. A dor é apenas um indicativo, mas não é porque o joelho está doendo que é o problema, é o joelho. E aí vamos analisar, será que não é o tornozelo? Será que ele não tem uma falta de mobilidade do tornozelo e aí está sentindo uma dor no joelho? Ou o quadril? Por que não o quadril? Então, assim, o indicativo da dor é apenas uma ponta do iceberg, onde dentro dela a gente vai fazer uma análise mais minuciosa desse atleta. Show. E existe algum processo em relação, por exemplo, eu acredito que seja uma lesão mais severa, então o ortopedista vai pedir uma ressonância, porque eu não posso mais postergar isso, que é importante resolver para já afastar alguma coisa mais séria. Se não for, beleza, vai para físio. E como você falou, vamos analisar tanto a articulação quanto outras articulações para ver toda a cadeia cinética e o que pode... Ou não, peraí. Esse cara que está me relatando essa dor no joelho é o mesmo cara que há 2 meses teve um entorse de tornozelo. Então é bem provável que ainda ficou alguma restrição de dorsiflexão ali. Perfeito. E já vamos tentar ver se a gente melhora. É você que tem que tomar essa decisão? Ou, tipo, tá com a dor, já vai para físio? Como que funciona isso? Vou explicar. A gente tem uma coordenação de saúde e performance, né, onde essa coordenação é compartilhada junto com o Dr. Metterlink Rigo, que é um dos nossos médicos. Então, a gente tem alguns protocolos pré-definidos, onde, dependendo da nossa análise, a gente indica diretamente os exames de imagem, as ressonâncias, fazendo com que isso nos dê mais parâmetros para poder analisar, já que a gente sabe que a alta performance, o atleta, um dia dele parado, tem um custo. Uhum. E um custo de um atleta... A corrida é quanto tempo? É uma corrida quanto tempo. Nosso maior desafio é fazer eles performarem. Entretanto, a gente tem uma linha tênue, já que para ele performar, a gente precisa levar ele bem próximo do máximo, e bem próximo do máximo é próximo de lesionar. Já que se eu não quisesse que ele lesionasse, eu deixava ele num período, num patamar intermediário, porque o nosso tio em casa nunca lesiona, porque ele não chega próximo do máximo. Ele vai na academia 3 vezes por semana, muitas vezes, mas para o atleta a gente precisa desafiá-lo. A gente precisa que ele chegue próximo do máximo. E próximo do máximo é próximo da lesão, então a gente tem que ter muito cuidado. E pensando nisso, muitas vezes a gente precisa dos exames, a gente precisa de uma análise mais minuciosa. E fazendo com isso, nos dá mais credibilidade para poder até guiar os procedimentos de tratamento, já que tempo é dinheiro e tempo é performance e a gente precisa que ele esteja apto para o clube, para poder performar e a gente ter os resultados. Show. E como que funciona, Igor? Acho que é legal, as pessoas têm muita curiosidade para entender, principalmente a parte da fisioterapia, como que funciona o processo de recovery dentro do clube. Sempre depois de um jogo, um atleta vai fazer um recover, é no dia seguinte, ou o que os clubes geralmente entendem como recover para o atleta? Ele escolhe o que ele quer fazer, ou é imposto para ele? Vamos lá, é um grande desafio os processos de recovery. A gente já começa imediatamente pós-jogo, né? O recovery já começa com um processo de alimentação e hidratação. No pré-jogo eles pesam, no pós-jogo eles pesam, já tem um nível de desidratação, ali já tem uma intervenção da nutrição, já tem uma intervenção tanto da parte de hidratação como da parte de alimentação. O processo de recovery já começa ali imediatamente pós. A parte de suplementação, né, tudo isso. Terminou. Muitas vezes, quando tem viagem ou algo do tipo, às vezes os fisioterapeutas já intervêm direto nas viagens com algumas botas de compressão, com algum atendimento ali já próximo.
Em situações normais, onde a gente joga no mesmo estado e os atletas vão para casa, a nossa principal atenção é nas primeiras 24 e 48 horas, onde dentro desses processos a gente dá algumas opções. A gente sabe que a crioterapia é uma das opções, a gente sabe que as botas de compressões são outras, as massagens são outras. Então, assim, a gente tenta fazer com que a gente individualize os processos, né? A gente não gosta tanto de impor que o cara faça a crioterapia, bota a massagem. Entretanto, a gente tenta fazer com que ele, e de alguma forma, ele vai fazer pelo menos uma ou duas. E aí a gente vai pegando o perfil de cada atleta. Alguns, para eles entrarem na banheira de crioterapia, é uma tortura. Para outros, eles amam, brigam para fazer, né? Então, assim, e a gente sabe que tem N estudos que falam sobre, mas a gente tem que ter o feeling do atleta de saber também como ele se sente bem, fazer com que ele não é só que ele esteja recuperado, é que ele se sinta recuperado. Assim, o que ele sente é importante também, até por uma questão psicológica. Eu acho que entender o atleta como um todo é um nosso grande desafio. Eu quero saber se você entra na banheira de gelo com eles. Eu nem faço atividade física o suficiente para isso, mas não tenho problema não entre si. Não, mas você já fez, já né? Fiz, Crioimersão. Já fiz. Você é daqueles que quase morre ali ou pra você é tranquilo? Não, pra mim é tranquilo. É? Pra mim é tranquilo. Porque você falando aí é engraçado. Porque assim, tem gente que... Aqui a gente tá aqui em Natal. No Rio Grande do Norte, em especial aqui, eu vejo que é muito comum pessoas tomarem banho gelado. Elas acostumaram a tomar banho gelado e por mais que você tenha um chuveiro elétrico, a pessoa não toma um banho quente. Eu que morei muito tempo no sul e passei muito frio na minha vida, eu sempre tomei banho no quente. Então, mesmo morando em Natal, eu tomo banho no quente. É muito difícil tomar banho de gelado. Então, o gelo é um pouquinho mais sofrido para mim. Eu acredito que, diante do costume realmente de alguns atletas, o gelo se torna mais difícil o processo, mas quem gosta, eu acredito que o pós, de você sentir a sua articulação com menos dor, mais leve, como você falou, mais recuperada. Aquela sensação do pós, ela é boa, né? Sim, sim. E como você falou, né? Existe N coisas que influenciam. Às vezes a característica do atleta que vem lá do sul, um atleta que vem lá do norte. Então, assim, muito dessa aí traz experiências com eles que a gente precisa respeitar, sabe? Assim, pra ti já é uma questão que, pô, o gelado me incomoda um pouco mais. Aí a gente já traz uma vivência do pessoal aqui do Nordeste, né? Não, o gelado pra mim é mais tranquilo. Muitas vezes, um exemplo, o Game Ready, né? Sim. O Game Ready pra alguns é... Igor, incomoda pra caramba. Cara, mas você vai pro gelo lá e não incomoda. Então, assim, aí outros, não, pra mim... então, fichinha. O fichinha dele, Então, assim, a gente precisa entender um pouco que essas experiências contam dentro do processo. E essa padronização, assim, todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai fazer isso. Dentro de um grupo de 30 atletas, que vem cada um de um canto do país, com experiências diferentes, a gente não vê como uma boa estratégia. Como que são? Porque eu fico imaginando assim, como você falou, tem várias opções, vamos dizer assim, diante de uma estação recover ali, que ele pode estar fazendo um, outro, e pode variar. Como que funciona esse processo de educação dos atletas em relação ao que é cada coisa, em relação ao benefício de cada um, para ele começar a entender, poxa, eu não gosto, mas eu precisava disso. Como que funciona isso? Por exemplo, semanalmente existe algo que é voltado para isso? Ou tem um momento específico que é uma semana, com vários profissionais da saúde? Essa conscientização mesmo. Vamos lá. O atleta, ele pensa muito nele, em primeiro lugar, assim. E tudo que ele se sente bem é mais fácil da gente ir ganhando. Entretanto, a gente possui alguns momentos primeiro na pré-temporada, a gente apresenta tudo, né? E dentro da temporada a gente tem intervenções pontuais para falar um pouco da importância, para provar a eles, fazer com que eles sintam na pele que aquilo ali é bom para ele. Quando ele começa a sentir que aquilo é bom,
que ele vai se sentir melhor no campo, ele começa, pô, eu não vou fazer, não é só porque ele está pedindo, é porque eu estou me sentindo melhor. Então, às vezes, é fazer com que ele teste, com que ele vivencie aquilo ali. Nem que seja uma vez, cara, vamos lá, ó, isso aqui vai te fazer se sentir melhor. Se você não se sentir melhor, a gente tenta uma outra estratégia. Eu acho que esse poder de convencimento está muito do lado profissional, ele é multidisciplinar. Eu acho que muitas vezes aquele cara que tem uma lesão, que está lá na fisioterapia, pô, tá todos os dias lá com ele, tá tratando. Esse fisioterapeuta às vezes vai ter muito mais peso nesse convencimento do que o preparador físico, do que o treinador, do que um próprio dirigente, porque é um cara que está ali no dia a dia, que está ali sofrendo com ele, entre aspas, na lesão, no tratamento. Então, assim, é esse poder de convencimento, esse é o nosso grande desafio, é mostrar para ele que não é só o treino, que ele precisa de um pouco mais, até para prolongar a sua carreira. A gente sabe que a carreira é curta de um atleta. Quando a gente pensa assim, de um modo geral, tirando os fora da curva, o cara começa ganhando uma certa quantidade ali, mas pouco. Ele tem um auge ali entre seus 20 e 30, que é ali o seu auge, e aí depois ele já começa uma decadência. Vamos dizer que ele tem ali de 10 a 12, 15 anos para fazer a vida dele. Para fazer não só a vida dele, mas muitas vezes a vida dos filhos dele, da família dele, dos pais, de todos que estão ali ao redor, que sustentam. Então, tudo que a gente consegue colocar na cabeça deles, que é bom para eles, que vai fazer com que ele prolongue essa... Porque não tem nada pior do que a lesão para o atleta. Deixar ele parado, sem poder trabalhar, muitas vezes eles só fazem isso. Então, eles são profissionais e só fazem isso. Então, assim, deixar eles parados é algo que é muito ruim para o atleta, e para a gente profissional ver o atleta parado é bem ruim. Show. Igor, qual que é o tipo de lesão ou afastamento de um atleta que se torna mais comum ali? Não só dentro do América, mas comumente que vocês veem, poxa, esse tipo de lesão é muito comum de afastar um atleta, ou de... É quase que inevitável, sempre vai ter um atleta numa temporada que vai ter tal lesão. Ah, muito legal. Ó, vamos lá. A lesão de isquiotibiais, das posteriores de coxa, é bem comum no futebol. É muito comum. E assim, a gente tem um mecanismo de lesão que são os sprints, corridas acima de 25 km por hora, que é bem comum a gente ter esse tipo de lesão. Cara, 25 km por hora é pegado. É pegado, assim. Então, assim, e aí o que fazer para poder prevenir isso? E aí é o que a gente estava conversando. Muitas vezes é pensar um pouco fora da caixa. E hoje, das melhores estratégias que vem utilizando nos últimos anos para prevenir essa lesão de isquiotibiais, principalmente no mecanismo de sprint, é a gente fazer o nosso atleta sprintar mais durante a semana. Então, o mesmo que lesiona é o que previne. E aí a gente precisa saber como, onde e quanto fazer. Mas o mesmo mecanismo que é o mais lesivo, hoje é a nossa maior ferramenta de prevenção. Então, hoje, por exemplo, a gente tem os nossos atletas uma meta semanal, onde a gente precisa expor o nosso atleta a pelo menos 3 vezes na semana a velocidades acima de 85% do máximo dele. Então, se o atleta chega lá no máximo a 33 por hora, 32 por hora, a gente precisa expor ele 3 vezes na semana. Pô, Igor, eu vou fazer isso. Vai, cara. Ah, não, mas tem que fazer, mesmo que... Porque num determinado momento ele vai precisar e o corpo dele tem que estar preparado para isso. Entendi. Quando você fala de lesão discotibial, você diz, por exemplo, de uma contratura, um estiramento, ou você fala de lesão mesmo muscular, ou você fala de uma tendinopatia? O que... Uma lesão mesmo, assim, contratura, essas microlesões, entre aspas, são mais comuns, né, assim, mas lesões de ruptura de fibras, né, lesões grau 2, grau 3, assim, são essas que tiram um pouco o nosso atleta da rotina de trabalho. Então, essas são as principais lesões hoje no futebol, são as lesões de isquiotibiais. Eu ia até te perguntar, e aí você já falou antes, que é o sprint. Porque, querendo ou não, no futebol você também tem a questão do chute, né? Sim.
que acaba, às vezes, gerando um estresse maior ali nos isquios. Em relação ao chute, em relação ao outro mecanismo, muito mais são as acelerações e desacelerações. Sim. Principalmente as desacelerações que são mais bruscas, né? A gente está num caos, que é o jogo. Então, muitas vezes, tem coisas que não se controlam. Até num processo de return to play, né? De RTP, que vem da fisioterapia quando chega na preparação física, a gente tem essa evolução do caos, de começar com algo mais controlado e ir até o não controlado, que seria o jogo e a fração do jogo. Então, o jogo é 11 contra 11, a gente vai trazer o cara para fazer um 2 contra 2, um 3 contra 3 e assim, e minimizando esse caos. Então, assim, muitas vezes, pensando em outros tipos de mecanismo de lesões, as acelerações e desacelerações estão à frente. Entendi. Você falou RTP, Return to Play, é isso? É muito chique isso, é isso? Não, você tem muito mais propriedade para falar do que eu sobre isso. Não, tô brincando, mas por causa do inglês, é que eu sei que você já teve uma experiência no exterior. Sim. Então, assim, você já foi pro exterior, você já teve uma experiência diferente, vamos dizer. Como que foi isso? O que você fez? Para onde você foi? Como que foi? Foi bem legal. Eu tive uma experiência no Kuwait, né, onde eu trabalhei numa clínica voltada para treinamentos com atletas do futebol e futsal. Era um trabalho em conjunto com a fisioterapia. Então, assim, poder aplicar todo o conhecimento nosso em relação ao trabalho de performance para atletas dentro de uma cultura totalmente diferente, assim, foi um desafio. Então, assim, por exemplo, eu cheguei no Ramadã. O Ramadã lá deixa eu dizer, como se fosse a nossa quaresma aqui no Brasil. E aí eles não se alimentam até o pôr do sol. Então, assim, eles fazem um jejum. E aí tudo funciona, geralmente à noite. Então, por exemplo, como eles não se alimentam até o pôr do sol, eles dormem, acordam ali meio-dia. E aí as coisas começam a funcionar, só que... E aí como treinar os caras sem se alimentar? Como colocar... Como adaptar isso? Porque você não vai mudar a cultura de um país. Sim. Você precisa se adaptar a eles. E aí fazer com que a gente consiga dar um treinamento sem ele ter combustível o suficiente. E aí mudar horários, fazer outros tipos de estratégia, diminuir carga... E aí, pô, Igor, mas ele fazia assim, mas no Brasil era assim, aqui não. E outra, se adaptar foi uma experiência bastante enriquecedora, pensando nessa questão cultural e de ter atletas assim, de diferentes países, dentro de um ambiente onde a gente trabalhava em conjunto com a fisioterapia. Então, assim, foi bem legal. E aí vocês colocavam os atletas para dormir até meio-dia, é? Eles têm que dormir até meio-dia, porque eles iam dormir, 4 da manhã, 5 da manhã, porque à noite, tipo, a gente chegou a dar treino, tipo, nossa clínica, por exemplo, fechava às 2 da manhã. Mudou completamente o horário. Aí começava tipo, 4 da tarde a trabalhar, fechava 2 da manhã. Então, assim, para eles era normal, assim, é uma coisa normal para eles, que na minha cabeça, como brasileiro aqui, assim, numa vida totalmente diferente, né? Uma cultura totalmente diferente. Cara, não tem como trocar o dia pela noite, assim. Mas a gente tinha que se adaptar e fazer o nosso melhor para poder deixar eles nas melhores condições possíveis. Sim. No caso, essa clínica era atendimento de atleta, jogador de futebol. Futebol e futsal, isso. Tinha outros tipos de pessoas, né, que tinham outros esportes e tal, mas ela era mais focada para isso. Mas ela não era vinculada a um clube. O atleta, ele podia contratar um serviço na clínica para ele fazer a reabilitação dele? Perfeito, isso. O atleta não era vinculado com o clube, a gente tinha contatos com o clube, é algo que a gente até conversou, né? Assim, hoje em dia a gente tem fisioterapeutas particulares de atletas, então, assim, eu acredito muito em um trabalho em conjunto. Eu acho que o treinamento personalizado hoje é uma realidade e não tem como fugir, seja ela do clube, seja ela do futebol ou de qualquer outro esporte. Muitas vezes o atleta vai ter o seu fisioterapeuta, vai ter o seu personal, mais o clube. Então, assim, eu acho que
essa gestão de informações é importante. Eu acho que todos têm sua função, mas eu acho que já é uma realidade, não dá para brigar e dizer, não, o meu atleta só vai ficar aqui, só vai fazer o meu, e eu acho que isso não se cabe mais, porque o atleta hoje ele tem um banco de informações, assim, absurdo comparado a 20, 30 anos atrás, então assim, a informação está para todo mundo, e ele já se entende mais, e ele vê a necessidade muitas vezes de cuidar dessas 20 horas que ele fica fora do clube. E para a gente utilizar essa consciência dele da melhor forma possível. Conta pra gente, como curiosidade mesmo, como que funcionava esse modelo de negócio dessa clínica, por exemplo. Qual a estrutura que ela tinha? É a mesma estrutura que um clube de futebol tem hoje, a parte de exercício, a parte de recovery, em termos de estrutura que tinha? Qual a proporção de tamanho dela em relação a quantos profissionais atendiam ali, para a gente ter noção de como que funcionava esse modelo de negócio? Show. Vamos lá. É como se fosse um estúdio, entretanto, esse estúdio com profissionais de saúde, fisioterapeutas e educadores físicos. A ideia deles era trabalhar de forma individualizada, então assim, a gente tem um bom ambiente de trabalho, uma boa área de atuação, onde a gente tinha aparelhagens para trabalhos de força, aparelhagens para consultórios para atendimentos dos fisioterapeutas, todos em conjuntos, todos juntos. Então assim, foi uma experiência bem legal, porque a gente estava fazendo um treinamento com um atleta e o fisioterapeuta no mesmo ambiente, fazendo uns exercícios com um cliente dele, com um atleta dele. Então, assim, pensando em clube, em uma comparação de clube e clínica, a gente tinha até alguns aparelhos a mais, até uma atenção a mais com os atletas, assim, porque no clube a gente tem uma demanda bem maior, né? A gente tem ali 30, 35 atletas que a gente precisa estar atendendo. E na clínica era algo, horários marcados, a gente está só para ele, a gente está, às vezes, os dois profissionais trabalhando juntos, onde a gente tem alguns processos avaliativos, onde a gente conseguia dar uma atenção maior. Então, assim, é um modelo bem interessante. Assim, a gente já tem algumas coisas no Brasil com esse perfil, né? E eu acredito que, pensando em performance, é um modelo que traz muitos resultados, porque a gente individualiza de acordo com as necessidades daquele atleta, né? Então, um déficit que a gente vê ali de mobilidade, ou um déficit que a gente vê de força, de velocidade, a gente consegue, de uma forma pontual, trabalhar aquele atleta, tirando um pouquinho de uma visão geral de grupo, como é feito num clube. Se você fosse considerar, pode ser na clínica ou num CT, o jogador acabou de vir da físio, beleza, tá evoluindo bem, foi pro profissional de educação física. Cara, vamos preparar esse cara para ele voltar com tudo. Fora, obviamente, o campo, ali dentro, em termos de fortalecimento ou algo a mais, o que você considera importante de tecnologia para você fazer ou ter melhores parâmetros para o seu trabalho, para você tomar melhores decisões? Existe algo assim que você fala, cara, isso aqui é importante para mim? Vamos lá. No futebol, tá? Vou trazer para a minha realidade. A gente tem muitas questões de lesões musculares. E assim, o que faz a gente ter mais segurança para colocar o nosso atleta em campo vindo desse processo é analisar os níveis de força, né? Então, assim, os níveis de força, quando são analisados, sejam eles por plataforma de salto, por dinamômetros, por isocinéticos, então, assim, ter essa segurança nos dá mais liberdade para colocar ele no campo. Uma coisa que vem evoluindo bastante, e eu acho que os fisioterapeutas precisam abrir os olhos para poder trabalhar em conjunto com o educador físico, são nesses controles de carga de trabalho, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente confia e a gente educa os nossos atletas para poder saber o que é leve, o que é moderado, sim, o que é pesado, mas muitas vezes não porque eles não queiram, mas às vezes por ele não ter passado por aquilo antes. Às vezes é a primeira lesão dele e às vezes ele não consegue
falar com fidedignidade se aquilo ali está leve, se está... E até para a gente, assim, então, a gente ter parâmetros mais objetivos, a gente ter controles de carga mais objetivos, porque, no retorno ao esporte, por exemplo, num atleta que vem num processo, a gente vai começar leve e depois vai deixar moderado e depois vamos passar para o profissional da educação física. Mas o que é leve, assim, para ele? O que é leve para ti não é para mim. E, assim... Pô, eu aguento muito mais que você. Então, assim, ter esses controles de carga mais individualizados, eu acho que é um grande desafio nesse processo de trabalho em conjunto da fisioterapia com a preparação física. Hoje em dia, no clube, a gente tem uma experiência muito legal já em relação a isso. Os fisioterapeutas, eles estão trabalhando diretamente junto com o fisiologista, que é o cara que é responsável pelos controles da carga. Então, o atleta está voltando, vamos fazer 70% dele, vamos fazer 60%. Para a gente saber o que é 60%, a gente precisa saber quanto é o máximo dele. Então, não, ele não vai para o campo fazer 2 voltinhas, não, ele vai fazer 2 quilômetros, que equivale a tantos por cento. Então, isso nos dá mais credibilidade e mais segurança. Eu acho que o esporte como um todo é um mundo de negócios também e a gente precisa cada vez mais profissionalizar isso aí. Assim, eu acho que essa conexão fisioterapeuta e educador físico, nessa casadinha, assim, trabalhando em conjunto, eu acho que é super interessante. Você falou algo que é interessante, né? O isocinético ele é muito utilizado dentro do ambiente esportivo, não só esportivo, obviamente, para várias cirurgias, pós-cirúrgico, principalmente LCA, é que existe um parâmetro para liberação, mas a gente sabe que é algo comum no futebol, uma ruptura de LCA, então isocinético também é muito utilizado. E até aquele dia a gente estava conversando muito sobre o dinamômetro também, Sim. né? Tipo, o isocinético, querendo ou não, ele vai ter limitações ali, porque são grupos musculares específicos. E aí tem vários outros que eu consigo com o dinamômetro estar mensurando e comparando e ter uma ideia desse atleta. Mas eu lembro que você também tinha me falado que vocês também fazem mensurações de mobilidade, de testes específicos ali para vocês... deixa eu mensurar aqui se esse atleta está perdendo essa performance. Diminuiu um pouquinho a mobilidade, sei lá. O quadril ficou um pouquinho mais rígido, ele já não conseguiu fazer uma mobilidade legal nesse teste aqui, já vamos ficar de olho. Porque, às vezes, o teste é simples, mas ele é de uma importância gigante no futebol, né? Perfeito, porque nada mais é do que somatório de pequenas coisas, sabe? Que no final vai dar uma diferença muito grande. Então, assim, o que a gente preconiza lá vamos avaliar, o processo avaliativo não é um no início e um no final, é um processo diário. É você ter ali capacidade de, aos poucos, num treinamento, percebi que aquele atleta não está com um bom padrão de movimento no agachamento. Então, por que não vamos reavaliar a mobilidade de tornozelo? Vamos reavaliar a mobilidade de quadril. E essa dinâmica de avaliação, hoje no clube, não está mais só no educador físico, só no fisioterapeuta. A gente está trabalhando com um processo de avaliação de performance. Quem vai fazer, aí vai ser no dia, a ideia é que eles participem em conjunto. Então, a gente não tem testes específicos que a fisioterapia faz e que o educador físico faz. Não, vamos trabalhar junto. Então, vamos ver a força pilar. Vamos ver o Sorensen, por exemplo, que é um teste. Vamos ver um teste de prancha resistida, normal. E aí, dentro disso aí, a gente, mas por quê? Aí vai o convencimento do atleta. Eu sou jogador de futebol, para quem eu quero saber se eu vou conseguir? Cara, é o pilar, é a força pilar, é dele que você vai ter sustentação para fazer N movimentos. Você vai conseguir uma puxada com mais qualidade, você vai conseguir fazer um agachamento com mais qualidade. E aí, dentro desse processo, o fisioterapeuta e o educador físico estão sempre trabalhando junto com o fisiologista também. Cara, eu lembro que você falou que teve um jogador que ficou o quê? 3 minutos e 50? Temos mais. Na pranchinha lá? Temos jogadores Caramba. Que ficam 6, 7. Eles são chatos pra caramba, eles não trabalham, competitivo. mas é uma vida
é uma vida dedicada aos desafios, assim. Eles se desafiam todos os dias. E é isso que move, eu acho, o esporte, sabe? É se desafiar todo dia. Eles se desafiam. E para isso a gente precisa cuidar deles. Fazer com que eles se sintam bem. Dor vai ter. Dor, eles vão ter que conviver, às vezes, com a dor. E muitas vezes a gente precisa, de uma forma ou outra, ensinar eles o que é essa dor, os diferentes tipos de dores, como eles vão lidar com isso. A gente tem dores crônicas, dores agudas, que podem influenciar diretamente na carreira desse atleta. Então, assim, é algo que é de nossa responsabilidade como profissional passar para eles. Eu acho que vai muito além do treino, é a gente também dar esse conhecimento para eles, fazer com que eles entendam o processo. Eles entendendo o processo, eu acho que fica tudo mais fácil. Com certeza. Eu conheço um livro maravilhoso que a gente pode dar para eles aprenderem sobre educação em dor, entendeu? Vendedora nata. Vendedora não, mas falando sério, será que eles iriam ler? Com certeza. Assim, se eu mandasse lá pro CT do América um livro para cada jogador... Não sei se cada jogador, vamos dizer de 30%... Ou melhor, o jogador que tem dor crônica, então, que já sofre mais com isso. Certeza. O quanto certeza. mais é importante. Eu acho que isso é o poder do convencimento, é mostrar para ele, cara, é bom você ler, porque você vai entender um pouco mais sobre o seu processo. E aí você vai ter como lidar melhor com isso. A fisioterapia ali, aquele ambiente da fisioterapia, é algo que é transformador para o atleta. Sim. Porque é onde ele vê a fragilidade que é o nosso corpo, é onde ele vê que ele precisa se cuidar, que ele precisa voltar, que ele precisa de estratégias. E pensando nisso, ele vai fazer de tudo para voltar, porque não tem nada melhor do que ele estar no campo. Eles vão fazer, quer pensar em algo, quer ver eles felizes, coloque ele no campo, treinando apto, que é o que eles gostam de fazer. Mas, só puxando um gancho, é importante o atleta que tem dor crônica aprender, no caso, a educação sobre dor, mas quanto mais atletas com dor aguda, vamos dizer, se conscientizarem que eles não podem deixar essa dor aguda se tornar crônica, isso seria muito importante para eles também. Perfeito. O problema é que, geralmente, a preocupação com algo só vem quando já chegou num caso muito mais crônico. Mas se as pessoas se preocupassem mais em realmente entender, poxa, o que eu preciso saber, o que poderia mudar, né, de eu ter um conhecimento, de eu tomar uma decisão ou outra, o que isso poderia mudar lá na frente. E Val, assim, hoje a gente vê os atletas muito mais profissionais e assim, interessados sobre isso, como eu falei, né? Antes, eles têm acesso a muitas informações, então assim, tudo que vem para somar, eles estão totalmente abertos, assim. Eu acho que é da nossa função. Eles não vão procurar saber, mas a gente dando as informações, a gente como profissionais da saúde, fazendo com que eles entendam, eles estão para prolongar a carreira deles. E tudo que vier para ajudar, eles estão abertos a fazer. Isso eu falo com propriedade da prática, de estar lá, de conversar diariamente com eles, de discutir, de fazer com que eles façam, que eles pensem. Assim, eu acho que, como eu falei, vai muito além do treino, é fazer eles pensarem na carreira dele como um todo. Com certeza. Eu vou mandar de presente. Você vai me passar o nome, vou mandar autografado. Boa, e depois você vai me contar quem leu ou quem não leu. Deixar. Era um desafio. Mas assim, você falou algo que é a realidade. O atleta, ele vive aquilo. E quando ele se machuca, é o fim do mundo. É algo extremamente doído. Todo mundo que já foi atleta, já teve uma lesão séria, sabe o quanto dói. Eu queria saber, você que está ali coordenando, que vamos dizer assim, tipo assim, eu estou de fora, vendo alguém que se machucou, que está chorando, que está mal, que está triste, e talvez até coisas piores no sentido de ficar deprimido, por exemplo, porque, sei lá, deprimido não, mas depressão mesmo. Poxa, sim, acabou minha vida. A visão sobre uma lesão pode ser... Eu queria saber se teve alguma história, algum jogador que se machucou,
ou se machucou de novo, ou teve alguma lesão mais séria em que, tipo assim, você sofreu muito junto vendo aquele jogador, porque sabe quando a gente olha pra algo, a gente fala, cara, que injustiça, esse jogador não merecia isso. Perfeito, não, aconteceu agora, esse ano já. Assim, ele teve uma lesão de LCA, né? Um garoto super do bem, assim, ele veio de uma lesão de LCA o ano passado, passou o ano todo tratando, numa grande vibe, assim, porra, ele já tem um histórico, é a terceira dele. Então, assim, ele voltou esse ano, no primeiro mês, ele sozinho lesiona novamente. Putz. E aí você vê aquele garoto de 20 e poucos anos, onde só sabe fazer aquilo, onde estava super empolgado. Você vê uma lesão de LCA novamente, onde você já sabe, ele já sabe que vai perder toda a temporada, que tem aí mais 9 meses pela frente de tratamento. Sim. E você se sente parte daquilo, né? Assim, eu acho que foi ruim para ele, foi ruim para a gente. É um luto, num primeiro momento, a gente brinca assim que é um luto. E aí depois é a gente se fortalecer e saber que, tipo, tem que voltar. Não tem outra escolha. Ele precisa voltar. Ele tem uma carreira ainda pela frente. A gente sabe que é um processo dolorido, que é um processo O cara tem novo. 20 anos e já teve 3 Três lesões de lesões. LCA. 3 lesões de LCA. 3 lesões de LCA. E estava super bem, todas as métricas boas, níveis de desequilíbrio muscular, tempo de lesão, tudo. Entretanto, num lance sozinho, um mecanismo de lesão de LCA bem característico, rompeu novamente, poderia ser com qualquer um, mas foi com ele. E a gente até falou, cara, se fosse com outro, poderia acabar a carreira de um outro. Mas Deus é tão bom que colocou para ti, porque você é um cara que tem uma cabeça boa, tenho certeza que vai voltar. Então, assim, a gente falou, pô, se fosse comigo, outros atletas, pô, Igor, se fosse comigo eu não voltava mais. Sim. 2 anos seguidos, minha terceira, porra, ficar novamente tratando. Eu vi que você já Sim. já teve uma lesão de LCA, né? Inclusive eu conto aqui no livro essa Então, história assim, da lesão. e aí é como a gente estava falando, é entender o nosso atleta como um todo. Não é só a lesão de LCA, não são só 9 meses. Tem toda uma carga emocional ali, tem toda uma história dele por trás. Então, assim, e faz você duvidar daquilo que vai ser daqui para frente. Então, assim, aquilo ali dói pra gente da equipe pra caramba. Você vê, assim, o fisioterapeuta chorando no canto, o outro chorando na sala, todo mundo se escondendo. O fisioterapeuta que foi com ele não teve nem coragem de falar pra ele que ele tinha rompido. Ficou com aquele sentimento e não conseguiu. Então, assim, hoje ele tá conosco, tá tratando, voltou, passou luta, acabou, a gente vai ter que voltar de todo jeito. E aí já tá trabalhando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ei, cara, como que funciona o acompanhamento psicológico desses atletas? Hoje, né, os clubes de futebol já tem alguns que têm um tratamento profissional dessa área, né? Entretanto, na maioria deles ainda tem um déficit muito grande. E esse trabalho psicológico é feito por quem? Pelo Quem fisioterapeuta tá que do está lado lá. sempre. É o fisioterapeuta que está do lado, é o médico que está do lado, é o profissional da educação física, é o cara que está no dia a dia. E aí, quando a gente percebe que mesmo assim a gente não está conseguindo, aí a gente indica os profissionais para que eles possam buscar fora, para poder ter essa atenção. Mas assim, eu acho que essa construção diária é do pessoal do dia a dia, sabe? E é por isso que eu bato muito na tecla de todos os profissionais que estão trabalhando comigo, da gente sempre observar o atleta como um todo, como um ser humano, esquecer às vezes só a parte específica. Eu acho que a parte específica, Val, é apenas o ponto de partida. Você ser bom tecnicamente é só o começo. É sua obrigação. Se você é fisioterapeuta, é sua obrigação ser bom tecnicamente. A minha obrigação como educador físico é ser bom tecnicamente. Mas isso é só o ponto de partida. Eu acho que se for só isso, você vai ser um fisioterapeuta e um educador comum. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais.
Não, com certeza. Você falou algo que é muito interessante. Não só do contexto, como você está falando, porra, ser bom todo mundo tem que ser. Tipo, você não quer que um clube te contrate, sendo que você é medíocre, Sim. né? Mediano, Sim. ruim. Não, você tem que ser bom, pô. Você tem que ser melhor do que muita gente. Então a gente realmente tem que ser bom. Mas existem várias outras habilidades que geralmente a gente não aprende na faculdade. E, obviamente, a faculdade também não falou que ia ensinar isso pra gente, que a gente não vai atrás, eu digo como um todo, e vários profissionais assim da saúde, que é, por exemplo, a própria comunicação, né? Você, acredito que durante o teu trabalho você foi aprendendo, você teve que se comunicar, você precisava falar, e aí você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Mas pensa só, às vezes alguém que sai de uma faculdade, que é recém-formado, a pessoa, se ela não sabe se comunicar, ela não sabe se vender, ela não sabe se posicionar, às vezes ela vai ficando, e aí ela nem medíocre, às vezes fica ruim mesmo, né? Tipo, a pessoa vai indo lá para baixo. Então, essas habilidades a gente precisa. E aí, até hoje, eu estava conversando com alguns fisioterapeutas, e é assim, eu acredito que na educação física também é assim, mas vou dar um exemplo. Na fisioterapia, a gente se forma, só que o fisioterapeuta, ele acha que ele não sabe nada ainda. Então, ele se formou, se aparecer um paciente para ele atender, ele acha que ele não dá conta, porque ele aprendeu muita coisa que, bem, na verdade, é um pouquinho de cada. Então, apareceu um paciente e ele não sabe nem por onde começar uma avaliação. Então, bate aquela síndrome do impostor. Meu Deus, eu tenho um diploma, mas o que eu sei fazer? Bate aquela síndrome do impostor. E, obviamente, ele vai muito atrás de cursos clínicos. Então, ele quer ser melhor, faz um curso aqui, um curso ali, um curso aqui, um curso aqui. Começa a ter uma noção um pouco melhor sobre isso, só que ele tem zero conhecimento sobre marketing. Ele tem zero capacidade, às vezes, de vendas, porque ele tem muita crença, meu Deus, eu não posso vender. E aí ele acredita que basta ele ser bom, excelente clinicamente, que as pessoas vão encontrar ele. Só que se você está dentro de uma portinha fechada, você pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo, mas se ninguém sabe que você está dentro dessa portinha, ninguém vai te procurar. Você é bom para quem? Tipo, é bom para você, pô. Cara... Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a se vender para o mundo, obviamente com muita ética, integridade, mas eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber me posicionar, eu preciso entender que quando eu vendo algo, eu estou vendendo o cuidar da pessoa. Se eu sou um excelente fisioterapeuta e eu tenho 2 pacientes que fizeram cirurgia de reconstrução de LCA, eu preciso convencer esse cara que eu sou bom para tratar ele. Não é tão simples assim. Falar assim, não, eu trato aqui reconstrução de LCA. Não, mas tem vários outros que tratam. Por que ele vai me escolher? Então, a gente tem que entender que a comunicação faz parte disso. Então, essa questão do ser bom é obrigação. Cara, velho. Isso é o mínimo que a gente espera de um profissional. A gente tem que saber muito mais coisas. Perfeito. E às vezes você é muito bom, como você falou. Você é muito bom, você tem muita qualidade técnica. Entretanto, você não consegue passar credibilidade para o teu cliente, porque você não consegue se expressar, você não consegue mostrar para ele que você é bom. Então, assim, e muitas vezes hoje, vamos trazer agora um pouquinho da parte de mercado, né? Assim, muitas vezes hoje você é contratado ou você é demitido muito mais por aspectos comportamentais do que por aspectos técnicos. Quem vai lhe contratar muitas vezes nem sabe te avaliar tecnicamente, mas ele sabe te avaliar se você tem uma boa postura, se você tem uma boa oratória, se você consegue expressar o que você vai fazer, se você sabe entrar e sair dos lugares, se você se veste bem, queira sim, queira não, é assim. Então, assim, às vezes a gente sai da faculdade e tão preocupado com a parte técnica que a gente esquece um pouco essas outras áreas que são totalmente fundamentais dentro de uma questão de mercado. Show. E todas são importantes, Sim, né? Acho que é isso que é importante dizer. Pô, eu tenho que cada vez querer estudar mais, me especializar, ser melhor como profissional. Eu digo do lado clínico, vamos dizer assim, mas eu também tenho várias outras habilidades, porque senão eu vou ser igual a todo mundo. Perfeito. E outra, vamos fazer o lado inverso. Às vezes você é muito bom, você sabe se vender, você sabe se comunicar, você parece ser muito bom para os outros, e aí você não consegue ter uma retenção do cliente, porque tecnicamente você é ruim. E aí atrai e não entrega, né? Aquele cliente que chegou para você, você vai trazer muitos clientes para ti. E aí você faz 10 sessões, na 11ª, na hora de renovar, ele não vai renovar. Pô, não vi evolução.
não consegui ver a Viu evolução. sai insatisfeito, ainda fala mal, Fala pô. mal, e aí todo aquilo, aí você vai gastar uma outra energia para poder trazer um novo cliente, e você nunca consegue reter, porque tecnicamente muitas vezes você não tem um conhecimento específico, então é a via dupla, né? Você precisa ser bom, eu acho que isso é o ponto de partida, mas não dá para ser só bom, você precisa ter um pouco mais. E diante disso que você falou, eu acho que o ponto principal é resultado. Pô, o clube te contratou, o que eles querem de você? É resultado, Igor. Eu quero jogador jogando, entendeu? É tipo simples, eu quero jogador jogando. Performance ali é resultado. Se você entrega resultado, show de bola. Agora, se você não entrega o resultado, e a gente sabe que o quanto desafiador é entregar o resultado, mas em qualquer lugar, seja num estúdio, seja numa clínica, o cliente, ele quer o resultado. O time quer o resultado. O jogador quer o resultado também. Ele tá ali fazendo a fisioterapia, cadê meu resultado aqui? Cadê que eu tô melhorando? Perfeito. Cadê minha performance se eu tô fazendo tudo que você tá me pedindo? Não, com certeza. Em todas as áreas. O cliente, quando contrata o fisioterapeuta, seja ele para tirar a dor, ele quer resultado. Se ele contrata lá, tá com a dor lombar, contratou 10 sessões e você não conseguiu dar resultado, ele vai procurar outro. Então, assim, eu acho que a vida como um todo é assim, a gente precisa ser pautado em resultados, a gente precisa, e é nossa obrigação como profissional, dar resultado. E para isso a gente precisa saber o que é os resultados, o que é o cliente. Não adianta, por exemplo, eu tive uma experiência com um trabalho personalizado, eu atendo um rapaz há praticamente acho que 10 anos. E uma vez eu cheguei para ele e disse, eu não vou mais te atender. A gente já tem um nível de amizade onde eu não estou conseguindo te dar resultado. Ele era obeso, assim, então assim, a minha ideia, resultado é perder peso, perder peso, perder peso. E aí ele chegou e falou para mim, como assim, Igor, não está dando resultado? Eu, a gente tá aqui só treinando faz tanto tempo e o peso não muda e tal. Ele, mas a minha qualidade de vida mudou, consigo brincar com meu filho, eu consigo subir e descer da minha casa do primeiro andar e coisa que eu não conseguia, e eu, caramba, o resultado que eu queria, que eu estava olhando, não era só o resultado que ele queria, que ele estava olhando. Então, assim, é saber também o resultado em si, não só o que você quer como profissional, mas o que o teu cliente ou o que o atleta deseja. Então a gente precisa ter essa equalização assim, dos objetivos de cada um, né? Não é o objetivo do Igor, o objetivo da Valkyria, é o objetivo do cliente, do atleta. Eu acho que a gente precisa estar ciente que a gente está ali para servir e fazer com que o nosso cliente seja satisfeito, no meu caso, o nosso atleta. Exatamente. Bom demais, Igor. Gostei, viu, de falar contigo sobre performance. Eu que agradeço o convite. Eu acho que entrar aqui só para trazer insights, para fazer as pessoas pensarem um pouco, né? Longe de mim querer trazer a resposta para alguma coisa. Assim, eu acho que a nossa ideia é fazer com que mostre um pouco da nossa dinâmica de trabalho, um pouco da nossa vivência de trabalho, e que isso possa ajudar a outras pessoas, que eles possam cometer menos erros do que eu cometi, que eles possam ouvir e levar isso para o dia a dia. Show. Se você fosse deixar uma mensagem para os fisioterapeutas, profissionais de educação física, até outros profissionais da saúde que têm vontade de trabalhar num time de futebol ou pensam, quem sabe, um dia, sei lá, tem um sonho talvez, o que você daria de informação para eles? O que você acha importante eles fazerem? Enfim, o que você diria para eles? Até já dei algumas dicas aqui, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que a qualidade técnica, você precisa ser bom tecnicamente. E dentro do esporte, principalmente dentro do futebol, é você ter desenvolvido esse lado comportamental. O esporte é algo que lida com as emoções, então a gente precisa ter esse controle emocional, a gente precisa conhecer um pouco mais de cada área. Eu acho que o fisioterapeuta, o profissional da educação física, seja ele a nutrição, fazer com que não só a parte específica, e sim você entenda o ser humano como um todo, que você entenda o atleta como um todo. Eu acho que isso vai fazer total diferença. Trabalhar em conjunto, saber ouvir, saber dividir tarefas, saber fazer com que a sua equipe trabalhe junto contigo. Eu acho que isso vai muito além do que ser muito bom em uma coisa. Eu acho que
trabalhar, ter essa humildade de trabalhar, de ouvir, de estar em conjunto, fazendo com que você esteja ali totalmente para servir o nosso atleta, né? Sabendo que o atleta é um mundo e cada atleta tem as suas particularidades. Então, minha mensagem é essa, que a gente seja bom, mas que a gente tenha atenção também em todos esses aspectos comportamentais. Show. Do que eu aprendi contigo em relação a isso, eu acho que é o servir, comprometimento e disponibilidade. Para quem quer trabalhar com futebol tem que ter isso, né? Perfeito, perfeito. Igor, fala onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. As redes sociais eu uso o meu Instagram. Meu Instagram é Igor Melo SB, S de Santos, B de Batista, tá? Então lá a gente vai falar um pouco sobre fisiologia, sobre preparação física, um pouco sobre futebol. E quem quiser me acompanhar, segue lá no Instagram, vai ser um prazer poder conversar. E hoje as portas do Clube do América estão abertas, né? Falo hoje porque eu estou lá hoje, né? Então assim, representando o clube, para quem quiser conhecer, quem quiser ter um pouco dessa vivência, entre em contato, a gente pode mostrar um pouco mais sobre o nosso trabalho. A gente podia fazer uma colônia de férias lá no América. Vamos pensar, vou mandar um projeto ali para o Igor. Igor, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua atenção, de estar aqui contando pra gente, porque assim, é algo muito legal de mostrar, assim, obviamente, não mostrar o bastidor, mas trazer essa experiência sua de bastidor, de como que funciona ali dentro. Então, obrigado por estar aqui, trazer esse conteúdo para a galera. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Como eu disse, é muito importante servir, você é um cara comprometido, está ali realmente ajudando o clube, e eu acho que isso é muito legal de ver. E pro clube, assim, sabe? Tipo assim, o que vem na minha cabeça é, eu sei que eu posso contar com o Igor, entendeu? Eu acho que pro clube é isso. Eu tenho que ter pessoas comigo, eu sei que eu posso contar com essas pessoas. Perfeito. Eu que agradeço novamente, agradeço de coração a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, que é o que eu amo o que eu faço. Eu acho que você é um dos pré-requisitos, é você fazer o que gosta, né? Então, assim, eu gosto pra caramba de trabalhar, eu gosto pra caramba, eu amo o que eu faço. Então, assim, falar sobre o meu trabalho me faz muito bem. E espero trazer insights e trazer inquietações para vocês, que vocês possam pensar um pouco mais sobre o trabalho da performance do atleta e que seja só um ponto de partida. Com certeza. Gente, se você curtiu esse episódio sobre performance do atleta, já compartilha aí com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Você precisa inspirar algum profissional da saúde sobre esse assunto, já clica em compartilhar, já manda no WhatsApp dessa pessoa para ela também assistir esse episódio, tá bom? Clica em curtir, assina o nosso canal, vai lá no Spotify, avalia pra gente também. É super importante a gente ter esse teu feedback e ter você inscrito aí na sua lista para você não perder nenhum episódio, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio.